Paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje, domingo, dia 12 de abril, estamos aqui na igreja para ministrar a lição de hoje, a lição de número 2. Nós estamos estudando o tema Fortalecendo a Família. Eu sei que muitos irmãos já têm a sua revista, mas caso você ainda não tenha a revista, você pode acompanhar a lição. Nós vamos resumir o assunto para ficar de forma bem compreensível a todos. Vamos estudar agora essa lição que é muito abençoada, que o assunto é o plano de Deus para a família. Este é o assunto de hoje, o plano de Deus para a família. Os irmãos podem, se quiserem, interagir pela internet, pelo Facebook, podem mandar perguntas. Eu vou tentar ler aqui as perguntas e responder ou comentar, tá bom? E nós vamos, antes de começar a aula, nós vamos orar. Quero convidá-los a, neste momento, orarmos. Você que está na sua casa, você, amado irmão, que está fazendo agora a escola dominical aí, junto com sua família, reunindo toda a família para assistir a aula de hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Você que está vendo em outro momento já o vídeo gravado, Deus abençoe também a sua família, Deus fortaleça, Deus dê força, ânimo, paz, alegria, fé para você e sua família. Amém? Então quero te convidar agora a orarmos ao Senhor para darmos início à aula de hoje, que vai ser muito, muito interessante. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Senhor, fala ao nosso coração através da lição de hoje que vamos estudar, Pai, deste tema maravilhoso que é fortalecendo a família. Pai, nós te pedimos, fortalece cada família, Pai, que está agora assistindo a este estudo. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Ó Deus querido, dá vigor e força, traz paz, traz alegria, traz ânimo, traz a tua proteção, Senhor. Coloca a tua mão forte e poderosa sobre a vida de cada ente querido desta família e dá, Senhor, a fé inabalável, dá a alegria sobrenatural, a paz que vem do alto, Senhor, derrama sobre esta família. Nós te pedimos isto, Senhor, no nome de Jesus, e fala conosco, Pai, através da lição que vai ser ministrada agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos que estão já acompanhando. A irmã Cátia Dias, a irmã Edilene, creio que com suas famílias. Vamos agora, meus amados, começar a aula de hoje. Nós vamos estudar a lição de número 2. A lição 1 foi estudada no domingo passado, que foi a nossa Santa Ceia. A aula foi ministrada pela nossa querida irmã Rebeca, esposa do pastor Samuel Câmara, e foi uma bênção de Deus. E agora nós vamos continuar o estudo deste tema, Fortalecendo a Família. Vamos estudar a lição de número 2, que tem como assunto o plano de Deus para a família. O plano de Deus para a família. E eu quero te convidar, meu querido irmão, você que tem a revista, a abrir a revista na página de número 11, e você que não tem a revista, você pode acompanhar na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do verso 22 ao verso 27. Quero ler com você agora, leia comigo, amém? Que diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Este é o texto que nos dá base
para o assunto de hoje, e o assunto é o plano de Deus para a família. Amém? Então a revista vai trazer para a gente um esboço de como nós vamos trabalhar a lição de hoje. E o esboço é o seguinte: primeiro, nós vamos trabalhar o plano divino, vamos falar da vontade de Deus, a prosperidade familiar, relações familiares. Depois nós vamos passar para conceitos de família, Aí vamos tratar o assunto conceito divino, conceito social, conceito legal. E por fim nós vamos tratar o ponto responsabilidades. Amém? Responsabilidades. E vamos falar sobre o marido, a responsabilidade do marido, responsabilidade da esposa e a responsabilidade de pais e filhos. Amém? Então, para começar, meus amados irmãos, você que tem aí a lição na sua mão, você vai ver que no início, na introdução, diz o seguinte: a família é a unidade básica da sociedade. A família, ela é a unidade básica da sociedade. Se nós fôssemos comparar a família com algo conhecido, poderíamos dizer que a família é uma célula de um corpo. Então, nós sabemos que o nosso corpo, o corpo humano, ele é composto por milhões e milhões de células. E essas células agregadas, unidas, cada uma fazendo a sua função, elas fazem com que o nosso corpo funcione. Então, para a gente comparar, para a gente ter uma ideia de como é importante a família e como a gente pode entender o significado da família, podemos olhar para isso. O nosso corpo como a sociedade e a nossa célula, cada célula sendo um núcleo familiar, uma família. Amém? Então veja como é importante. E a família, ela precisa desenvolver o seu papel da forma como ela foi projetada. E quem projetou a família, vamos ver mais adiante, que foi o próprio Deus. Deus projetou a família. Então, no ponto 1, nós temos aqui o plano divino, o projeto de Deus para a família, que diz assim: Deus deseja que seus filhos se desenvolvam de forma saudável e venham a ser um canal de bênçãos. Então, para começar, o plano divino é que nós nos desenvolvamos, nós melhoremos como pessoa. Para quê? Para que nós sejamos uma bênção para todas as pessoas. As famílias, elas devem ser bênção não somente para aqueles que fazem parte do núcleo familiar, mas para toda a sociedade. A nossa família, ela tem que ser uma bênção. E isso, amado, depende de nós seguirmos o propósito, o plano de Deus para a família. E aí nós adentramos agora no ponto 1, que é a vontade de Deus, que diz assim, Salmo 127, verso 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, preste bem atenção nesse versículo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Veja como é interessante esse versículo, porque ele diz assim, que se Deus não estiver alicerçando, construindo, fortalecendo a casa, a família, qualquer esforço pode ser em vão, porque Ele é aquele que tem o plano perfeito para a família. Ele é aquele que tem a diretriz perfeita para nós seguirmos. Ele é aquele que detém o propósito puro e perfeito para nós vivermos enquanto família. Amém? Então, este ponto ele vai falar sobre a vontade de Deus. E mais à frente diz o seguinte: Deus é o único que possui total autoridade e sabedoria para estabelecer regras que devem reger tal instituição. Então, é Deus que tem a total autoridade para estabelecer regras que vão reger esta instituição chamada família. É Deus que sabe o que é melhor. E aí, mais à frente, nós vamos ver
que a Bíblia Sagrada, ela traz as instruções, ela traz o roteiro, ela traz o mapa de como nós devemos conduzir a nossa família segundo o propósito de Deus. Amém? Guarde isso no seu coração. Seguindo aqui ainda a lição, diz o seguinte: sem a orientação e proteção de Deus, uma família jamais alcançará os objetivos divinos traçados para si mesma, nem será fonte de bênção para a humanidade. Então é isso que o Salmo 127 quer dizer, que sem a sabedoria e a orientação de Deus para a nossa família jamais alcançará os objetivos que Deus tem para ela. E dessa forma, ela não será uma bênção para a sociedade, ou dificilmente será. Amém? Então veja como é muito importante a gente entender que o plano de Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito para a família, para todas as famílias. E seguindo aqui, ainda a lição diz o seguinte: família é uma instituição divina, portanto, só pode ser norteada por princípios divinos. Quem criou a família foi Deus. Quem criou e estabeleceu a família foi Deus. Lembre-se, Deus fez o homem e fez a mulher, e deles ali formou a primeira família, Adão e Eva. Foi Deus que criou a família. Foi Deus que projetou a família. O ideal de família vem de Deus. Amém? Então só Ele, só Deus pode nos dar a diretriz, o caminho para termos uma família que agrade a Ele e que seja bênção para a sociedade. Amém, meus amados? Eu vejo que muitos irmãos estão acompanhando agora, a irmã Daniela, a irmã Dani e outros irmãos que já passou o nome aqui, creio que já passou o nome do irmão Marcos aqui, a irmã Marta. Deus abençoe a irmã Isabelle, Deus abençoe a todos vocês. Amém, meus amados? Se houver alguma dúvida no decorrer da lição, você coloque aí, comente a sua dúvida, a Gil traz aqui para mim, eu tento responder para os irmãos. Então, estamos seguindo aqui, meus amados irmãos, seguindo a lição. A Bíblia é o manual de orientação, o mapa da caminhada familiar. A Bíblia é o manual de orientação, é o mapa da caminhada familiar. E a Bíblia diz mais lá em 1 Coríntios 3, versículo 9, que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Então, enquanto entes que fazem parte da família, o nosso papel é cooperar com a vontade de Deus, olhando para a palavra do Senhor e seguindo este manual, para que a nossa família seja uma bênção, para que a nossa família possa abençoar a sociedade, possa abençoar cada ente que faz parte dela e a sociedade como um todo. Amém? Então vamos seguir aqui. Nós vamos passar agora para o ponto 2. Prosperidade familiar. Prosperidade familiar. Diz assim: enquanto estivermos neste mundo, ter uma família perfeita é impossível, pois somos imperfeitos. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. A única forma de nos aproximarmos de Deus é recebendo o sacrifício de Cristo Jesus. E hoje, nesta data especial, domingo de Páscoa, é bom a gente lembrar que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e hoje no domingo, ressuscitando, é para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós nos acheguemos novamente a Deus, para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida, para a nossa família. Amém? Então entenda isso, é muito importante. Então a lição ela nos traz que nós, enquanto pessoas imperfeitas, nós não conseguiremos ter uma família perfeita, porém nós podemos ter uma família saudável, segundo os princípios da palavra do Senhor. Amém? Por isso que ele diz aqui, mas ter uma família saudável e próspera é possível. Amém? Então eu quero chamar a atenção dos amados, daquele que me assiste agora,
talvez diga, mas é difícil ter uma família perfeita. É verdade, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, porém, nós podemos nos achegar a Deus, aprender com Ele e aplicar à nossa família os princípios da palavra de Deus, e a nossa família será próspera e abençoada, segundo o padrão de Deus, não segundo o padrão da sociedade do mundo, mas segundo o padrão de Deus, o projeto de Deus para a família. Amém, querido? Então veja como é importante. Mais à frente, ele diz assim, a revista diz, não é necessariamente uma família saudável, não é necessariamente aquela que possui uma casa luxuosa ou que é abastada financeiramente. Então, veja, amado, prosperidade, uma família saudável, não quer dizer que vamos ter uma casa luxuosa, que vamos estar com nossas contas bancárias recheadas. Não, a Bíblia está falando de algo muito maior, muito superior, porque o luxo, a riqueza, o dinheiro é tão pequeno, amado, é tão pequeno que não dá para comparar com as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Então veja como é muito interessante. As coisas de Deus são superiores às coisas do homem. Então muitas pessoas se confundem, acham que ter prosperidade é ter riqueza, é ter uma casa luxuosa, e acham que isso traz felicidade, mas isso não traz felicidade. Amém? Então guarde no seu coração. A verdadeira felicidade é ter Cristo Jesus na nossa vida. Então a felicidade para a nossa família é ter Cristo Jesus dentro do nosso lar. Guarde isso no seu coração. Então a revista traz este comentário e ele diz mais: entendemos que a família que coloca primeiramente a palavra de Deus como guia e segue a Jesus como Senhor da sua vida é aquela que consegue o sucesso que agrada a Deus. Então este é, amados, um grande ensinamento para nós nessa manhã. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida e na sua família. E aí, verdadeiramente, você terá o sucesso que agrada a Deus. Você será próspero, você caminhará para frente. Você conduzirá a sua vida e sua família segundo a vontade de Deus. Amém? Então não se engane. Existe um projeto perfeito, maravilhoso, que Deus projetou, e nós devemos perseguir este projeto, nós devemos caminhar segundo este projeto. Entendemos que não alcançaremos a perfeição aqui, porém, amados, nós podemos ter uma família próspera e saudável segundo a vontade de Deus. Você compreende isso? Isso é maravilhoso. Amém? Então guarde no seu coração. A irmã Leide está nos acompanhando, a irmã Lucimar está nos acompanhando. Deus abençoe a todos vocês, amados, e a todos que depois vão assistir o vídeo gravado. Deus abençoe a todos também. Então, seguindo aqui, meus amados, nós estamos na página de número 13, mas você que não tem a revista, não se preocupe, você pode entender, escutando os comentários que nós estamos fazendo aqui. Eu leio uma parte, comento, os irmãos podem entender. Nós vamos passar para o ponto 3, que trata sobre relações familiares. Relações familiares, na página de número 13, e diz assim: falar de família é falar de relacionamentos, é viver interações com outras pessoas, marido, esposa, pais e filhos, parentes. Então família é relacionamento. Não tenho uma família somente eu sozinho, eu não faço uma família sozinho. A família, ela é composta de pessoas que se relacionam, de o marido, uma esposa, filhos, parentes, pais. Então entenda, a família é esse conjunto de pessoas que se relacionam. Então esse ponto ele diz das relações familiares. E diz mais aqui: deve ser baseada nos conceitos estabelecidos por Deus, que se observados e aplicados por cada ente que compõe uma família, certamente possibilitará relações sociais de crescimento e edificação. Então, nossas relações, enquanto família, elas devem estar baseadas no conceito bíblico. Elas devem estar alicerçadas no conceito bíblico.
porque assim as nossas relações serão relações de amor, de afeto, de respeito, de bondade, de edificação, de construção, de ajuda, de auxílio, de bênção, não só para aqueles que estão no nosso lar, como para as pessoas à nossa volta. As pessoas olharão para a sua família e vão dizer: que família abençoada, eles são tão unidos, eles se respeitam, eles têm um amor profundo uns pelos outros, eles querem, desejam bem, eles trabalham pelo bem um do outro. Isso é maravilhoso, e isto, amado, está relacionado com a palavra de Deus. Então veja, as nossas relações enquanto entes da família têm que ser relacionadas à palavra de Deus. Veja que Deus fala sobre tudo isso, fala do respeito dos filhos aos pais, fala da relação de marido e mulher, que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Então, tudo tem que estar baseado na palavra de Deus. Então, entenda isso. Você que está assistindo agora este vídeo, você pode, no dia de hoje, ainda que durante toda a trajetória da sua família, você não tenha colocado a palavra de Deus como manual de regra e fé da sua casa, a partir de agora, você pode fazer isso. A partir do dia de hoje, Deus está falando com você. Você pode estabelecer isso na sua família. E eu garanto, não por mim, mas pela palavra do Senhor, que a sua família será saudável, próspera, abençoada, será uma bênção e será abençoadora também. Amém? Então, meu querido, nós estamos agora ainda no ponto de número 3, que fala sobre relações familiares. Mais à frente ele vai dizer o seguinte: Deus tem buscado se relacionar com o ser humano e tem oferecido também orientações seguras para que sejamos abençoados e abençoadores em nossos relacionamentos interpessoais. Então Deus, o tempo todo, Ele procura se relacionar conosco. De que forma? Falando, orientando, ensinando, demonstrando o seu amor, demonstrando o seu cuidado, demonstrando o seu zelo para conosco. Então veja, Deus é Deus de relacionamentos. Por isso que Ele pede para que nós oremos a Ele. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. E à medida, amados, que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos nos parecendo com um pouquinho do que Ele é. É claro, é muito, muito superior a nós, é muito maior, é muito grandioso o nosso Deus, mas quando nós nos aproximamos dEle, nós vamos retendo um pouquinho da essência de Deus em nós. E os nossos relacionamentos com as pessoas, com a nossa família, Ele também será diferente. Amém? Então veja como é importante. O nosso Deus é um Deus de relacionamento e a nossa família se relaciona entre si, e esta relação precisa ser de bênção, de edificação, segundo a palavra de Deus. Nós vamos passar agora para o item 2, que vai falar sobre o conceito de família, conceitos de família. E o primeiro conceito é o conceito divino, conceito divino. Amém? Irmão Davi, sua família estão assistindo agora, Deus abençoe também. Amém, irmão Davi? Como é que está aí na sua casa? Está uma bênção? Creio que sim. Deus abençoe a todos. Então vamos passar para cá, meus amados, agora para o número 2, conceitos de família. Primeiro, conceito divino, que diz: Deus criou homem e mulher e estabeleceu o seguinte princípio para a humanidade. Diz assim na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então veja, para começar o conceito divino, nós vamos lá em Gênesis e vemos que Deus criou homem e mulher. Deus criou, como nós colocamos, macho e fêmea, homem e mulher. Então, para começar, o conceito divino de família é a união de um homem e uma mulher que se casam e começam a sua família. Eu casei com a minha esposa, a irmã Gilvaneide, e nós nos juntamos e formamos a nossa família. Eu homem, ela mulher, segundo o padrão de Deus.
E segundo ainda o padrão de Deus, isso dentro do relacionamento de casamento. Amém? Segundo as leis humanas. Então vamos seguindo aqui. Diz assim: porém, a maneira correta de seguir este propósito é estabelecendo a única união determinada por Deus, que se dá através do casamento de um homem e uma mulher. Então este é o padrão de Deus. Este é o que Deus projetou, isto é o que Deus projetou para a família. Amém? O casamento de um homem e uma mulher, para dar início a uma família. E aqui a revista faz um comentário a respeito do casamento, que é muito interessante. Ela vai falar sobre o dilúvio, e lá no dilúvio, a gente vê na passagem do dilúvio, em Gênesis 6, que quando vem o dilúvio sobre a terra, Deus manda para a arca que Noé tinha construído, segundo as ordens e orientações de Deus, um casal de cada espécie dos animais. E do ser humano, da humanidade, também foram casais. Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Veja como o padrão de Deus ali está sendo confirmado. Amém? Então o casamento é de um homem e uma mulher. Não existe outro arranjo que possa ser aceitável por Deus, porque este é o padrão de Deus. Um homem casa com uma mulher. Amém, meu querido irmão? Então, este comentário aqui é muito interessante. Seguindo aqui, diz o seguinte: as famílias humanas devem seguir este padrão estabelecido desde o Éden, desde o Jardim do Éden, sendo o casamento entre homem e mulher o meio adequado para a propagação e educação da espécie humana, do ser humano. Então esta é a vontade de Deus, este é o padrão divino para a família. Um homem junta-se, casa-se com uma mulher e formam uma família. Amém, meu querido? Então veja, isso é muito importante. Ponto 2, conceito social. O conceito social de família diz o seguinte: o conceito de família, socialmente falando, está intrinsecamente ligado às relações de afeição e sentimento. Como ente sociável, o ser humano sempre busca relacionar-se com outros. Porém, vivemos em uma época na qual o termo família ganhou novos conceitos, decorrentes unicamente da desordem que o pecado produz no seio da sociedade. Então nós vemos hoje, no conceito socialmente falando, que as pessoas acham que família é apenas o relacionamento, é apenas sentimento, e não obedecendo mais o padrão divino. Então, hoje há uma série de conceitos sobre família, fora do conceito que originalmente foi estabelecido por Deus. Isso não está certo. E qual é a causa, qual é a razão disso acontecer? É por causa do pecado na sociedade. Então isso não é de agora também. Isso já existe há muitos e muitos tempos, há muitos e muitos anos. O pecado vem dominando o ser humano de forma a levá-lo por caminhos que desagradam a Deus. Correto? Amém? Então esses caminhos não estão de acordo com o projeto, o plano de Deus para a família. Então família é aquilo que Deus estabeleceu, e isso é o que realmente vai ser bênção. Imagine, olhando novamente para o corpo humano, nós falamos no início da aula que a família é como uma célula, e esta célula funcionando saudavelmente no nosso corpo, ela produz bênção, ela produz saúde. Nós estamos saudáveis com as nossas células saudáveis. Mas imaginemos que as nossas células comecem a adoecer. Vamos levar para o exemplo atual do que está acontecendo no mundo hoje, por esta pandemia. Nós sabemos que o vírus entra no corpo e começa a atacar as células. Ele começa a destruir as células do corpo humano. E o que é que acontece com o corpo humano? Ele começa a sentir sintomas daquele ataque. Ele começa a entrar em colapso. Ele começa a ter dificuldades para se colocar como um ente vivo.
começa a ter dificuldades respiratórias, problemas de saúde diversos. Então veja, se a célula chamada família, se o núcleo familiar começar a adoecer, toda a sociedade vai entrar em colapso e pode ser destruída. Então veja como é importante, amados, nós entendermos o conceito, o propósito verdadeiro da família, que é o conceito de Deus. Então família é o que Deus estabeleceu, amém? E assim ela será uma bênção para a sociedade. Então seguindo aqui, conceito legal. Qual é o conceito legal? Família é a união voluntária de um homem e uma mulher, nas condições sancionadas pela lei, de modo que se estabeleça uma família legítima. Existem leis para a junção, para a união de um homem e uma mulher? Sim, existem. Que estabelecem, que regem a união de um homem e uma mulher. E nós, enquanto seres sociáveis, que fazem parte de uma sociedade, a gente deve obedecer essas leis desde que elas estejam sintonizadas com a lei de Deus. Isso é muito importante de ser falado. E é interessante que na nossa Constituição Federal, na Constituição Brasileira, no seu artigo 226, fala sobre a família, que diz assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, do governo, dos governos. Então veja, a família é a base da sociedade e ela tem proteção do Estado. Estado, entenda, governo federal, governo estadual, governo municipal. Então a família, ela está protegida também pela Constituição Federal. Se você quiser depois, na revista nós temos aqui o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, 3º e 4º, que falam sobre a família. Então veja, existem leis também na nossa sociedade que dão base para que uma família possa ter a sua existência conforme a vontade de Deus, é claro, estabelecida. Amém? Então nós estudamos agora também o conceito legal. Então, o conceito legal são as leis que regem a família. Nós citamos aqui a Constituição Federal e o artigo 226. Vamos passar agora para o ponto 3, que trata sobre responsabilidade. Responsabilidade. Nós estamos de mais ou menos meia hora de aula. A aula vai ser um pouco mais resumida, por causa que alguns irmãos não têm tanta facilidade para acompanhar pela internet, e para não ficar um vídeo muito longo, nós estamos trazendo os pontos principais da lição. Mas você, se quiser se aprofundar, leia a sua revista. Você que tem a revista, leia a revista. Se você quiser a revista, nos contacte, a gente dá um jeito de levar uma revista para você, mandar uma revista para você, aí na sua casa. Amém, meu amado irmão? É claro, se você mora aqui em Belém. Amém? Belém, Ananindeua, as cidades próximas. Amém, meu querido? Vamos agora para o ponto final. O item 3, ele vai tratar sobre responsabilidades. Responsabilidades. Diz o seguinte: todos os membros da família têm a obrigação de se ajudarem mutuamente. Ajudarem mutuamente. O que isso quer dizer? Um ajudar o outro. Amém? Então é responsabilidade de forma geral da família que todos se ajudem. O pai, a mãe, os filhos, o avô, a avó, o tio. Entenda como os parentes fazendo também parte da família global, da família como um todo. Amém, meu querido irmão? Está acompanhando aí? A irmã Patrícia Melo está acompanhando também. Deus abençoe a irmã Patrícia, a irmã Cecília e a sua família. Irmão Nazareno, Deus abençoe a todos. Vamos seguir. Então, ponto 1. Vamos ver a responsabilidade do marido. Marido, observe o mandamento divino. Olha só o que diz o mandamento divino. Maridos, como nós lemos no início da lição, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Veja que a palavra de Deus, ela vai levar o conceito da responsabilidade do marido ao nível de compará-lo com Jesus Cristo no sentido da responsabilidade. É claro que é para que a gente observe o quanto é importante, o quanto é valioso o papel do marido na sua família. E é tão importante que diz assim, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja e deu a si mesmo por ela, se entregou por ela. Amém? Então veja, amados, que segundo o padrão de Deus, o marido, ele tem que amar a sua esposa conforme Cristo ama a sua igreja. E como é que Cristo ama a sua igreja? Cristo, ele cuida da sua igreja. Cristo, ele tem amor pela sua igreja. Cristo protege a sua igreja, orienta, provê, ajuda, fortalece, anima. Cristo está o tempo todo com a sua igreja. Cristo tem paciência com a sua igreja. Amém? Então o marido tem que ter paciência, é claro, vice-versa, filhos e todos na família. Mas veja que a Bíblia leva o conceito da responsabilidade do marido a compará-lo com Cristo e a sua igreja. Veja que lindo, que maravilhoso. Diz mais: o exemplo dado por Deus para o marido seguir é o do próprio Senhor Jesus, o que coloca cada marido sob um elevado padrão de comportamento e compromisso em relação à sua mulher. Então, maridos, escutem com atenção, não o que eu estou falando, mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Isso serve para mim enquanto marido. Amém? Então, veja, Deus compara e faz uma elevada comparação do marido e Cristo e a sua igreja. E diz mais: ao marido é dada a responsabilidade de ser o cabeça da mulher, o líder da família, assim como Cristo é o cabeça e guia da igreja. Mas para que haja sucesso em seu papel, é preciso entregar-se, sacrificar-se por sua família, e aí envolve mulher, filhos. Seguindo, isso envolve cuidados importantes, não só domésticos, mas espirituais, de proteção, provisão e instrução. Então veja, maridos, é o nosso papel enquanto líder da nossa família, da nossa casa, não só prover as questões materiais, mas também as questões espirituais. É minha responsabilidade unir a minha família em volta da mesa de Cristo, para levar a minha família a servir ao Senhor, é claro, com a ajuda da minha esposa, com a ajuda de todos na família, mas o marido, ele tem esse papel de liderança na sua casa. Então veja como é importante. Então Cristo, ele conduz a sua igreja segundo o propósito e o padrão de Deus estabelecido na sua palavra. E nós devemos olhar para Cristo e conduzir a nossa família segundo a vontade de Deus. Amém? Então que maravilhoso. E agora vamos passar para o ponto que trata das mulheres. Esposas, ponto 2. Diz o seguinte: a orientação de Deus para as mulheres é esta: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5, 22. Sendo o homem, em seu trato com a esposa, a representação de Cristo e seu cuidado com a igreja, semelhantemente a esposa é a representação da própria igreja em submissão a Cristo. Nós entendemos como é a nossa relação enquanto igreja para com Cristo. Nós, enquanto igreja, nós amamos ao Senhor. Nós o servimos com alegria. Ele não nos força a servir. Nós, de forma voluntária e amorosa, pelo livre-arbítrio que Deus nos concedeu, nós nos submetemos a Cristo e servimos a Ele com amor. Veja, a gente precisa entender esse conceito. A Bíblia não está dizendo que a mulher deve ser escrava do marido. Não, não é isso. Primeiro, Deus tratou com o marido e disse: olha, marido, ame a sua mulher como Cristo ama a igreja.
E agora ele diz: mulher, se submeta ao marido como a igreja se submete a Cristo. Então veja como é uma relação de amor, de respeito, uma relação que está segundo um propósito divino, abençoador. Amém? E diz mais aqui: a esposa também deve ser aquela que auxilia o marido no propósito de consolidar o plano de Deus para a família, pois foi criada para ser uma auxiliadora idônea, ou seja, com integridade, com pureza, com verdade, com sinceridade. Então veja, Deus criou tanto o homem quanto a mulher com o propósito de os dois juntos serem uma família abençoada e abençoadora. E ambos estão lado a lado. O homem e a sua mulher, eles são importantíssimos para que a sua família possa ser edificada. E a mulher, ela tem um papel muito importante dentro da sua família. Aqui na nossa lição, nós lemos em seguida o seguinte: seu esposo é o líder, mas ela é a edificadora, conforme Provérbios 14, verso 1. A mulher, ela tem um papel de edificar, de construir. É verdade, irmãos, que a mulher, ela passa às vezes mais tempo no seu lar com os filhos do que o próprio homem. E o seu papel é muito importante, é muito importante. Isso não quer dizer também que a mulher, ela não possa trabalhar, não possa ter um emprego fora, ela pode. Mas isso não exclui o papel nem do homem e nem da mulher dentro da família, de serem bênção, de serem edificadores do seu lar. Então tem que haver uma conciliação, amém? Senão a família começa a ficar desordenada, e isso não será uma bênção, isso terá problemas para frente. Seguindo aqui: e é quem geralmente está mais presente e atuante no dia a dia. O clima e a aparência de uma casa dependem muito da mulher e são claramente percebidos ao entrar nela. Então, quando a gente entra em uma casa, em um lar, é claro que há muitos detalhes, mas com certeza detalhes ali de colocar algo especial para decorar, de arrumar ali a sala, de ajeitar as coisas. Muito ali tem a visão feminina, mais detalhista, que nós homens não conseguimos ter. Nós não conseguimos fazer, porque a nossa visão é diferente. Então veja que Deus completa o homem com a mulher e dá a ela responsabilidades tão lindas e tão maravilhosas, tão importantes dentro da família, que vai completar, vai trazer a bênção completa para o lar. Então, quando a gente adentra um lar, a gente percebe que ali há uma harmonia, há ali a presença masculina do marido, também a presença feminina da mulher. Naquela casa há uma harmonia e os filhos são abençoados. Amém, meu querido? Então, esse ponto aqui, ele tratou sobre as responsabilidades da mulher. E eu não falei, mas o papel do homem também, ele é muito importante como exemplo para os filhos. Exemplo para os filhos. Os filhos olham para o homem, e é claro, para a mulher também, e se espelham nele. Começam a ser como eles. Começam a agir, e a falar, e a pensar, e a se comportar como eles, porque eles são o modelo. Então veja como o nosso modelo, enquanto marido, enquanto esposa, são importantíssimos para o crescimento e a formação adequada dos nossos filhos. Amém, meu querido? Tem uma pergunta aqui, depois a gente vai comentar. Agora o ponto 3, pais e filhos. Pais e filhos. Diz o seguinte, estamos na página 15. Deus requer a obediência de seus filhos. Esta é também a relação estabelecida por Deus entre os filhos e seus pais. Diz assim a palavra de Deus: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, conforme Efésios 6, verso 1. E ainda acrescenta mais: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Efésios 6:2. Então veja, a Bíblia diz para os filhos, além de honrarem, além de respeitarem, obedecerem seus pais. A obediência, amados, é algo muito agradável a Deus. A nossa obediência a Deus é muito agradável. Então, a Bíblia inclusive nos fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Há pessoas que fazem um sacrifício muito grande, mas não obedecem a Deus. Deus não se agrada, Deus não recebe sacrifícios grandiosos sem obediência. Então ele vem falar aos filhos aqui, ó filhos, obedeçam aos seus pais. E isso vai fazer com que vocês tenham vida longa, vocês sejam prósperos, vocês sejam abençoados. Isso é uma promessa de Deus para os filhos. Então, enquanto filho, eu tenho que olhar para os meus pais com respeito, com zelo, com amor, honrando a eles, sabendo quem eles são e o que Deus espera de mim enquanto filho. Respeito, honra. Amém? Faça o seu melhor para seus pais, assim como eles têm feito o melhor deles para você. Seguindo aqui a lição, de modo geral, existem grandes promessas para aqueles que obedecem a Deus e a sua palavra. Especificamente em relação aos filhos que obedecem aos seus pais, existe uma importante promessa de bem-estar e longevidade, ou seja, vida longa. Então receba esta palavra aí, filho. Continue, se já é obediente aos seus pais, continue sendo obediente, honre a eles, ajude a eles. Se os seus pais são idosos, como neste momento agora que nós estamos tendo todo um cuidado com os idosos, cuide com todo zelo, com todo amor de cada um deles, proteja eles, porque eles já fizeram tudo isso por você quando você era bebezinho, quando você era criança. Eles te carregavam no colo, eles te protegiam, eles verificavam se você estava com fome, se estava com sede, se estava com uma temperatura elevada, se precisava trocar as fraldas. Deus quer que os filhos honrem seus pais. Amém? Então isso é importante demais para a família. Seguindo aqui, é dever dos pais jamais provocar a ira de seus filhos, em sendo grosseiros e injustos. Antes devem educá-los de acordo com o amor e a disciplina do Senhor. Efésios 6, verso 4. Então, pais, nós temos que ter este cuidado de trazer a disciplina para os nossos filhos conforme a orientação de Deus. Não conforme a ira humana, não conforme o ódio humano. Não, tem que ser conforme a diretriz da palavra de Deus, com amor, com respeito a eles também, que são pessoas, são indivíduos, que têm sentimentos. Amém? Então veja, a Bíblia diz, olha pais, não provoque a ira a seus filhos. Então quando nós disciplinarmos, tem que ser com justiça, ou seja, se verdadeiramente houver necessidade, se houver causa para a aplicação de uma justiça, de uma disciplina, aplique, mas explique para o seu filho por que aquilo está acontecendo. Filho, eu estou disciplinando você, eu estou deixando você sem o celular, eu estou deixando você sem ver televisão por causa disto, porque você fez algo errado, e isso com amor, e isso com toda a sabedoria de Deus. Amém? Para não provocar a ira dos seus filhos. Seguindo aqui, amados, é imprescindível que pais e filhos tenham um livre canal de comunicação, estando em contato com seus filhos quanto aos aspectos afetivos, psicológicos e espirituais, desse modo proporcionando-lhes um lar seguro e um exemplo para a sociedade. Comunique-se, converse, dialogue, tenha a relação de conversar, de saber o que o seu filho sente, o que ele está passando. Às vezes o filho não encontra nos pais um canal de comunicação e ele vai procurar alguém lá fora. E às vezes esse alguém lá fora não tem as condições psicológicas, não tem as condições espirituais de lhe dar uma orientação adequada. Então veja, pai, não feche a porta da comunicação com seu filho.
Pelo contrário, abra as portas desde cedo, desde quando ele é ainda criancinha, bebê, converse com ele, comece a interagir, comece a ensinar ele que ele tem liberdade para falar com você de qualquer assunto. Isso é muito importante para a família. E ele vai crescendo e vai sempre entender que existe uma porta aberta com o seu pai, com a sua mãe, que ele pode tirar dúvidas, que ele pode conversar, que ele pode abrir o seu coração, que ele pode dizer o que está acontecendo sem medo de ser repreendido. Amém? Isso é muito importante. Seguindo, é importante que meninos criados apenas pela mãe tenham uma figura masculina em que se espelhar, e o mesmo também as meninas criadas pelo pai. Veja que a revista traz uma observação interessante. É claro, existem famílias que às vezes um dos entes ou faleceu, ou houve um abandono da família, uma separação. Existem muitas famílias assim, em que a dos filhos, ou que o marido está cuidando apenas dos filhos, e é claro, com muita dificuldade, porque jamais será aquele homem ou aquela mulher capaz de completar o espaço do homem e da mulher ao mesmo tempo. Não dá. Então, não é correto a gente pensar que o homem ele consegue fazer o papel da mulher e dele, homem, ao mesmo tempo. E nem da mulher fazer o papel dela de mulher e do homem ao mesmo tempo. Não dá. Mas os filhos eles precisam se espelhar numa figura diferente daquele que está ali agora. Se for um filho que está sendo criado apenas com a sua mãe, é interessante que esse filho também possa ter contato com o avô dele, né? Com um parente próximo, que seja alguém que tenha um bom caráter, que possa dar um espelho, um exemplo para ele. Da mesma forma, a menina, que às vezes é criada apenas com o homem, com o marido, não tem a esposa. E aí a figura da avó, de uma tia, de alguém que possa dar um espelho, um exemplo para ela, do lado feminino. Amém? Ambos são importantes, amados. O ideal é, e este é o projeto de Deus, que exista a família, homem, mulher e os seus filhos, para que os filhos olhem para os dois e aprendam, tanto com o homem quanto com a mulher. Amém, meus amados irmãos? E assim, nós estamos concluindo a lição de hoje. Que bênção! Tenho certeza que você está recebendo esta palavra no seu coração, está sendo poderosamente abençoado por Deus. Nós vamos ler agora a aplicação pessoal para encerrar, que diz o seguinte: o conceito primordial para o sucesso em todas as relações familiares é o amor. O conceito primordial é o amor. O amor tem que estar de forma abundante na família. E não atentar para isso é negligenciar o plano divino para a família. Se nós não entendermos que o amor é um ponto fundamental na família, nós vamos estar negligenciando o projeto de Deus para a família. Amém, meu amado? Espero que você tenha compreendido a lição. Se nós tivermos alguma pergunta que o irmão tenha feito e a gente não puder responder agora, em outro momento a gente pode responder. Tem uma observação aqui, um ponto importante para ser destacado, o irmão traz aqui, um ponto importante para ser destacado do papel do marido, que por ele ser o cabeça de sua casa e como provedor, isso não exclui o mesmo de ser ajudador nas tarefas domésticas e com os próprios filhos, verdade. Esse ponto foi trazido aqui por um dos nossos irmãos que está assistindo, é verdade. Por ser o homem o cabeça, ele não pode achar que ele está excluído de fazer qualquer atividade. Por exemplo, o meu exemplo, amado, lá em casa, às vezes eu ajudo ali com tarefas domésticas. Eu ajudo ali, às vezes a minha esposa, vamos tirar um dia para a gente fazer uma limpeza na casa. Aí a gente limpa, a gente varre, a gente arruma, eu faço comida, ela faz outra coisa, entendeu? Então, o homem não pode achar, eu sou o cabeça, eu sou como o rei, vou ficar sentado e a minha mulher vai fazer tudo. Errado, não é assim. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos ajudadores, nós somos cooperadores uns dos outros. Amém?
Tem também aqui um outro ponto trazido pelos nossos irmãos. Os pais precisam lançar palavras de bênção sobre os seus filhos. Isso fortalece a família, é verdade. Parabéns para quem trouxe esse ponto. Os pais precisam lançar palavras de bênção sobre os seus filhos. Há pais que às vezes dizem, olha, meu filho é uma bênção, meu filho vai ser um missionário, meu filho vai ser um pastor, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um advogado. Às vezes, ao invés de fazer isso, eles lançam palavras de maldição. Ele diz, o meu filho não presta, o meu filho é aquilo, o meu filho é aquilo outro. Não faça isso, meu irmão. Lance palavras de bênção. A Bíblia diz que a nossa boca deve proferir palavras que abençoam, que edificam, que levantam. Amém? Então, meus amados, tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida. Tenho certeza que esta palavra, ela vem ao coração de todos aqueles que sabem que Deus tem o melhor para nós e recebe a ela com alegria. Receba esta palavra. Esta foi a nossa lição de número 2. Domingo próximo nós vamos ter a lição de número 3. Não perca. Nós não podemos estar aqui na igreja para fazer a EBD aqui localmente, mas aqui pela internet a gente ministra a aula. Hoje à noite nós vamos ter o culto de celebração, vamos ter uma mensagem para você. Faça o culto doméstico na sua casa e no momento da mensagem assista a mensagem e seja abençoado junto com a sua família. Amém? Deus abençoe a todos os amados irmãos. Vamos orar agora, meus amados. Vamos juntos orar, agradecer a Deus por esta lição que Deus nos proporciona. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela lição ministrada nesta manhã. Pai querido, abençoa todas as famílias, Pai. Guarda, fortalece. Neste momento, Senhor, desta crise global, desta doença, protege, Senhor. Estende a Tua mão forte e poderosa sobre todas as famílias e abençoa poderosamente. Guarda a todos que estão assistindo este vídeo agora, Pai querido. Nos abençoa de forma sobrenatural. Por tudo nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. E estenda assim a sua mão, meu querido, e a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, não só hoje, mas eternamente. E quem crê, diga amém. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos.